Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no NASP Ciência, seu espaço para discutir pesquisa, para aprender a respeito de pesquisa acadêmica, pesquisa científica e se aprofundar nessa área também. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Luiz Henrique dos Santos, ou LH. Eu sou professor no NASP desde o ano de 2004, 2005. Atualmente eu sou diretor de pós-graduação Lato Sensu. É aquela pós-graduação equivalente às especializações e aos MBAs. E minha carreira acadêmica, minha carreira de pesquisador, ela remonta aos tempos da faculdade. Eu fiz a faculdade de comunicação, propaganda e marketing, na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Depois eu me aprofundei na minha área de atuação profissional, fazendo MBAs na área de gestão estratégica e econômica de mercados, na Fundação Getúlio Vargas. Depois fiz um MBA executivo internacional na Universidade da Califórnia, no campus de Irvine, nos Estados Unidos. E posteriormente eu ainda terminei a minha carreira acadêmica, por assim dizer, na área de comunicação, fazendo mestrado em comunicação e consumo também na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E por que eu disse que eu acabei a minha carreira acadêmica em comunicação? Porque a partir daquele momento eu comecei a fazer uma mudança e fui para a área de administração e gestão. Atualmente eu sou pesquisador na área de estratégia, gestão e inovação. Faço meu doutorado na Unicamp, na Faculdade de Ciências Aplicadas, que é uma pós-graduação na área de administração, com aprofundamento nesses temas que eu acabei de contar para vocês, estratégia, gestão e inovação. E eu gostaria hoje de compartilhar um pouco com vocês as bases de uma das pesquisas que eu tenho desenvolvido e que está sendo a base da minha tese de doutoramento. Temos muitas coisas para falar a respeito, mas eu selecionei uma delas que tem uma relação direta com a nossa vida, tem uma relação direta com o seu dia a dia, você vai ver isso. Afinal de contas, ciência também é isso, é a gente conseguir fazer conexões de boas teorias, de bons conjuntos de novas descobertas, de conjuntos teóricos, com método, com estrutura científica e aplicar na vida real. Porque se a gente não conseguir fazer essa aplicação, então a ciência fica restrita aos laboratórios, fica restrita aos ambientes de pesquisa, e essa não é a ideia da ciência, essa não é a ideia da pesquisa. A ideia da pesquisa é que ela possa ser útil para as nossas vidas. Vamos junto? Aceita esse desafio, aceita esse convite para a gente falar um pouquinho e fazer um mergulho naquilo que a gente chama de gestão de incertezas? Esse pode parecer um tema novo para você, mas acredite que você tem muito mais conhecimento a respeito de incertezas do que você imagina. Claro que tem coisa nova para a gente trazer, esse é o objetivo do nosso encontro aqui hoje. Mas certamente você vai perceber algumas coisas que você conhece. Esse tema aqui, ele me é muito caro, ele me é muito querido, porque a minha área de atuação profissional, ela começou tratando de outras coisas também. Depois ela evoluiu, eu comecei trabalhando em agências de publicidade, criando campanhas publicitárias. Depois ela evoluiu para uma outra área da comunicação, que a gente chama de comunicação corporativa ou corporate affairs, que trata, por exemplo, de gestão de crises. E aí um dia eu estava conversando com um colega sobre gestão de crises e ele me disse o seguinte: existe algum protocolo de crise? O protocolo de crise é aquele assim, que te indica o que você precisa fazer se começar uma crise. Então você tem uma empresa, você trabalha lá numa multinacional, numa empresa petroquímica, ou você trabalha na sua empresa familiar, a sua família já tem uma empresa de calçados e bolsas, e de repente acontece uma coisa, tem um incêndio, tem uma explosão, tem um funcionário que passa mal, ou tem alguma denúncia, enfim, para tudo isso você consegue criar um protocolo. Porque na hora que acontecer, se acontecer, a torcida é para que não aconteça, mas se acontecer você consegue reagir, você já sabe o que fazer durante esse período. Na nossa conversa era assim, fala que tem protocolo de crise, tem protocolo de gestão de crise para tudo, né? Você pode imaginar cada coisa que pode acontecer no universo das empresas. Agora, por acaso, tinha alguma empresa que tinha colocado no seu protocolo de crise, e se cair um meteoro na Terra? Muito provavelmente é difícil, talvez a NASA tenha esse tipo de protocolo de crise, provavelmente nenhuma empresa tivesse um negócio desse, né? Um protocolo de gestão de crise com a queda de meteoro. Então eu queria dizer uma coisa para vocês. Parabéns, você está exatamente na história da humanidade, no momento da história da humanidade que o meteoro caiu. Coronavírus, um novo coronavírus. Obviamente eu estou brincando aqui, estou querendo criar um ambiente para a gente compreender do que a gente está falando, mas levando muito a sério. Essa é uma tragédia mundial, uma tragédia epidemiológica. Pessoas perderam parentes queridos, pessoas perderam a vida, pessoas perderam parentes, pessoas queridas. Evidentemente não é motivo para brincadeira, mas é um motivo para reflexão. E é isso que eu estou querendo fazer com você agora. Imagine que nós não colocamos em nenhum dos nossos protocolos de gestão de crise a queda de um meteoro, tamanha a improbabilidade.
Fala, eu não vou ter nem o que fazer na minha empresa se cair um meteoro e assim, a probabilidade disso acontecer é zero. Gente, há 2 anos, qual era a probabilidade? Estamos gravando isso, você está sendo convidado para assistir essa aula no NASP Ciência em 2021. Há 2 anos, qual era a probabilidade do mundo parar por conta de uma pandemia? Portanto, quando a gente trata sobre esse tipo de coisa, gestão de risco e gestão de crise, que é o tema de aprofundamento profissional que eu tinha até então, a gente deve considerar essas possibilidades. E por que a gestão de risco caminha para próximo da gestão de crise? Porque o risco é tudo aquilo que ainda não se tornou uma crise, mas eu consigo mapear. Eu consigo dizer quais são as probabilidades, eu consigo dizer, ou pelo menos consigo estimar quais são as probabilidades. E se acontece, se aquela probabilidade se instala, ela realmente vira um evento real, aquilo que eu já tinha antecipado na gestão de risco, ela se torna um momento de gestão de crise. Aquele evento se torna um evento de crise, eu preciso fazer a gestão de crise. Ou seja, eu tenho uma migração. Claro que toda tentativa é eu conseguir gerir os riscos, porque muitos deles estão inclusive na minha alça de influência, na minha alçada, para eu poder minimizá-los, para eu poder mitigá-los, para eu poder inclusive neutralizá-los. Então, por exemplo, se eu tenho um risco de um acidente com uma máquina numa empresa, eu posso tirar aquela máquina daquela posição, eu zerei o risco. Provavelmente eu nunca teria uma crise relacionada a isso. Compreendem? Portanto, a gestão de risco, ela diminui a necessidade da gestão de crise, por motivos óbvios. Mas necessariamente, para eu criar protocolos, eu tenho que criar protocolos, fazer análises de gestão de risco, criar protocolos de gestão de risco e os protocolos de gestão de crise em cima de eventos que eu conheço. Ou pelo menos eu estimo que vão acontecer. Vocês concordam? Você percebe que o que há de comum entre esses 2 elementos é que eles são conhecidos. Eu consigo determinar, ainda que eu não tenha certeza que eles vão ocorrer, aliás, é da natureza do risco que eu não tenha certeza absoluta que ele vai ocorrer, eu não tenha 100% de probabilidade, porque senão ele não seria um risco, ele seria um fato instaurado, né? Absolutamente já aplicado, enfim, já acontecendo, então ele não seria risco, ele seria uma certeza. Mas o fato é que ele é conhecido. Apesar de eu não ter exatamente 100% de chance dele acontecer, eu sei qual é esse fato, eu sei qual é esse risco. E a crise da mesma forma. Eu necessariamente, para gerir uma crise, eu tenho que ter certeza o que está acontecendo. Eu tenho que ter noção, eu tenho que ter consciência do fato objetivo que gerou essa crise. Agora veja, e se eu colocar nessa equação um elemento desconhecido chamado de incerteza? Percebe que, para eu fazer o gerenciamento de um risco, eu primeiro preciso identificar esse risco, eu preciso fazer uma análise a respeito desse risco, eu preciso escrever coisas a respeito, eu preciso criar um protocolo, inclusive, para quando esse risco se instala. É sobre isso que a gente está falando nesses últimos minutos. Mas e quando eu falo de uma incerteza? E quando eu falo de uma coisa que não é que eu não sei a probabilidade dela acontecer, eu sequer tenho ciência de que ela possa existir. Como é que eu faço o gerenciamento disso? Aí você pode me perguntar, bom, é impossível se você não sabe que vai acontecer, e isso é uma coisa tão improvável, uma coisa que não acontece na vida, que está tão distante da gente, como é que isso pode ser uma coisa útil? Como é que a gente pode estudar a respeito disso? Lembra que eu te falei no começo? Que eu ia te fazer um convite para estudar uma coisa que é base da minha tese de doutoramento, mas que ao mesmo tempo tem tudo a ver com a nossa vida diária. E essa é uma das belezas da ciência, gente. A gente conseguir fazer essas conexões entre o que a gente vive no dia a dia e teorias. A gente pode estudar, a gente pode criar ciência, a gente pode pesquisar, a gente pode estruturar teorias, métodos para conseguir explicar e para melhorar a eficiência daquilo que a gente faz no dia a dia. Mas eu prometi para você que ia fazer uma conexão aqui com o seu dia a dia, não prometi? Então eu quero aqui fazer algumas sugestões para a gente pensar a respeito de incertezas. Vamos pensar, por exemplo, numa situação num final de semana na praia. Você programa com a sua família, está feliz da vida, marcou, tem aquele feriado que você está esperando, diminuiu, você está seguindo todos os padrões aí de saúde, higiene, etiqueta respiratória, distanciamento, máscara, mas com uma certa flexibilização que a lei permite nesse momento. Lembrando que a gente está gravando isso 18 meses depois de ter iniciado a pandemia, a gente está no momento agora de transição dessas regras sanitárias, mas enfim, cumpra todas as regras sanitárias, mas vá para a praia com a sua família. Aí você coloca todas as coisas no carro, embica o seu carro, coloca ele na direção correta para ir para uma praia, seleciona a praia que você quer, pensa no hotel que você vai ficar, aponta o carro para a direção correta e começa o seu caminho para a praia. E de repente,
aquelas nuvens escuras se fecham. Bom, você pode olhar a previsão do tempo antes? Você pode olhar a previsão do tempo. Na verdade, assim, é um risco de chover. Você tem aquela previsão para você olhar, né? Que você pode procurar pela internet, você pode assistir, ouvir no jornal, na rádio, você pode assistir na televisão. Enfim, não dá para a gente dizer assim, que é uma incerteza absoluta. Porém, decorrente desse risco de chover, começam algumas coisas absolutamente incertas, sobre as quais você não tem absolutamente nenhum controle. Por exemplo, que horas vai chover? Preciso de um guarda-chuva? Será que eu consigo aproveitar um tanto de praia ou não? Porque eu tenho o risco, assim, de como é que vai estar o tempo como um todo durante aquele final de semana. Mas qual o momento específico que vai chover? Quantas gotas de água vão cair? Quantos milímetros de água vão cair naquele momento? Você pode até dizer, não, mas os meteorologistas conseguem fazer uma estimativa a respeito disso. Não é tão incerto. Tá bom, mas pensa, vamos começar a gerenciar outros agentes que estão nessa cadeia do seu final de semana na praia, que também estão passando por momentos de incerteza. Por exemplo, o hotel. Quantas camas ele precisa deixar reservada? Quanto que ele tem que comprar, por exemplo, de insumos para utilização, coisas de limpeza, as roupas de cama, as pessoas que vão chegar para trabalhar. A própria cidade, pergunta o seguinte, quantos turistas a gente vai receber nesse final de semana? Para preparar a polícia, para receber as pessoas. Obviamente falando de segurança aqui e não de repressão, mas, enfim, preparar as filas, preparar os serviços públicos. Quantos a gente vai... É impossível dizer quantos a gente vai receber. Uma outra coisa interessante também, os restaurantes. Quanta comida a gente compra para deixar preparado, sem saber se vai chover ou não? Percebe que tudo isso tem impacto na gestão de cada um desses negócios? Quer sejam negócios públicos, privados, os negócios pessoais da sua família, né? Porque é um negócio pessoal, é um empreendimento familiar, você ir para a praia, encher o carro, ir para a praia. Veja que, a partir de um elemento que ele não é dominado, que é a previsão do tempo, então existe uma previsão, existe uma probabilidade, existe um risco, mas esse risco, por sua vez, ele detona no sentido de disparar, né, de gatilho, um monte de incertezas. Como é que eu gerencio essas incertezas? Como é que eu, sendo, por exemplo, dono de um restaurante, vou agir num momento como esse? Sendo o prefeito de uma cidade litorânea, o que eu faço num momento como esse? Como é que eu oriento as minhas forças públicas, os meus serviços públicos? Vejam que é mais prático do que a gente está imaginando. Eu vou pegar um outro caso, por exemplo, o desenvolvimento de um microchip super desenvolvido, uma nova tecnologia. A empresa está desenvolvendo. Tem um monte de riscos associados, o quanto isso vai custar, se vai ter mercado depois ou não. Mas pense sobre algumas incertezas. Por exemplo, como é que eu faço para saber se outra empresa está desenvolvendo a mesma coisa ao mesmo tempo e vai lançar uma semana antes do meu chip? E todo o meu investimento, não tem como saber. Vejam que isso é uma incerteza. Tem uma outra incerteza associada. E se chegar lá na frente, mudar a tecnologia? Se eu tiver, por exemplo, uma crise energética e os microchips que são utilizados hoje, à base de sílica, não forem mais utilizados porque eles esquentam, eles gastam muita energia, e migrar completamente a tecnologia para uma que eu não estou desenvolvendo. Eu estou desenvolvendo outra coisa. Como é que eu faço para saber? Eu não sei se isso vai acontecer. Essa é uma incerteza muito grande na gestão do meu processo de inovação. Aliás, por falar em inovação, pense no seguinte, qualquer tipo de inovação, principalmente nas inovações disruptivas. As disruptivas são aquelas que mudam completamente o modelo de um mercado, mudam completamente a forma de se fazer uma coisa. Aliás, propõem formas para coisas que sequer eram feitas antes, as pessoas nem sabiam que aquilo existia. Existem números sólidos que apontam que a cada 1000 startups, a cada 1000 inovações aproximadamente, ou propostas de inovação, uma delas vai conseguir ter a saúde financeira que os empreendedores, que os inovadores pensavam no início. Estou falando do aspecto empresarial da coisa, mas a gente pode pensar no aspecto conceitual. Como é que eu vou propor uma inovação tão disruptiva, uma inovação tão importante, tão relevante, sem saber de todas as coisas que vão acontecer no futuro? Pois é, existe uma área da gestão que trata exatamente a respeito disso. Não é tão no escuro quanto a gente pode imaginar. Não é tão incerto quanto a gente pode imaginar, apesar de ser incerto. Na verdade, o tema é exatamente esse, é gestão de incertezas. Essa é a base da minha pesquisa de doutorado e é por isso que eu estou contando para vocês. A gestão de incerteza, ela pode se aplicar, por exemplo, a temas relacionados a clima, temas relacionados à economia. Eu não sei quais serão os eventos econômicos que vão acontecer daqui para frente. Existe probabilidade de alguns deles? Existe, são riscos. Mas existem outros que eu sequer consigo imaginar.
Eu sequer consigo imaginar, por exemplo, algumas alterações na área de saúde. Como é que estarão as pessoas, se vai surgir uma doença nova, enfim, o que pode acontecer. Tão relacionadas, para vocês terem uma ideia, as fake news, por exemplo, elas são incertezas, elas são variáveis de incerteza. Porque eu não sei nem qual notícia vai surgir e eu também não sei se a notícia que surgir ela vai ser correta também. Veja que até fake news tem a ver com gestão de incerteza. Gerenciar fake news tem a ver com gestão de incerteza. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, baseado em uma proposta, em uma ideia, em uma exploração de um dos pesquisadores dessa área, que é o Leonardo Gomes. Ele pergunta o seguinte: por que a compreensão sobre incerteza é importante? Por que a gente gasta energia, gasta tempo? Por que a gente tem um episódio no NASP Ciência falando sobre gestão de incerteza? Por que é tão importante? Porque, na verdade, a todos os momentos, qualquer tipo de empreendimento, a gente vai alocar recursos. Quer seja recursos financeiros, quer seja pessoas, estrutura, expectativas, a gente vai movimentar populações, a gente vai movimentar pessoas, a gente vai criar expectativas e vai criar planos em cima de coisas que têm uma influência das incertezas. Por isso é importante a gente compreender o que é incerteza e como fazer o gerenciamento das incertezas para a gente saber como alocar corretamente esses recursos, como trabalhar com tudo isso de maneira eficiente, mesmo sendo uma incerteza. Veja, em momento nenhum eu estou dizendo que a gente vai conseguir transformar uma incerteza numa certeza. Não. Exatamente por a gente entender que a incerteza é da natureza do processo e a gente não vai conseguir se livrar da incerteza, a gente precisa procurar uma forma de gerenciar essa incerteza e de gerenciar na incerteza. A gente volta a esse pensamento daqui a pouco. Pense o seguinte, isso aqui é uma pergunta também que é advinda de um trabalho publicado pelo Núcleo de Apoio e Gestão à Inovação da Universidade de São Paulo. E eles fazem a seguinte pergunta para a gente refletir a respeito. Se eu não tiver, eu vou lançar um produto novo, eu estou pensando numa inovação, eu estou trabalhando numa inovação, mas se eu não tiver dados, por exemplo, a respeito do público consumidor, se eu não tiver dados a respeito dos parceiros ou potenciais clientes que podem participar dessa cadeia, se eu não tiver dados históricos sobre vendas, como é que é o resultado disso, como é que tem sido o histórico de sucesso desse tipo de iniciativa, se eu não tiver informações sobre as grandes mudanças de mercado, ou então em fatores macroambientais como economia, tecnologia, legislação, se eu não tiver, por exemplo, controle da economia, se eu não tiver essas informações prévias de como é que vai ter a economia daqui 3 anos, quando o meu produto estiver a ponto de ir para o grande mercado, com grande volume, se eu, na verdade, sequer souber como é que vai ser o comportamento das pessoas, ou sequer saber, né, como é que vai ser o comportamento das pessoas, se eu não souber como é que vai ser o comportamento das pessoas, sequer isso eu sei. Bom, se eu chego a essa situação, e muito provavelmente os empreendedores, os inovadores, vão chegar em algum momento das suas cadeias de desenvolvimento e vão chegar a essas conclusões, que não têm todas as informações, é um momento em que eles vão ter que tomar uma decisão. Exatamente diante dessa incerteza toda, uma possibilidade é: eu não empreendo, eu não inovo, eu não vou correr o risco, porque eu não sei muita coisa que eu precisava saber. Ou então a outra opção é: não, eu empreendo e inovo mesmo não sabendo de tudo isso. Mas aí eu tenho que tomar alguns cuidados. Como a gente está falando aqui de gestão de incerteza e não de medo de incerteza, então vamos eliminar a primeira possibilidade. Não empreendo, não inovo. Esquece, a gente vai empreender, a gente vai inovar. Mas aí eu preciso escolher entre 2 caminhos. Eu posso arriscar. Se joga, meu irmão. A incerteza vai existir e paciência, vai fazendo seu projeto aí, se der errado você faz de novo. Eu vou arriscar. Ou eu vou gerenciar a incerteza. Esse é o ponto, essa é a minha defesa. Primeiro, que a incerteza ela existe, não tem como escapar dela. Mas uma outra coisa muito interessante, que é possível gerenciar a incerteza também, ou gerenciar na incerteza. Vamos continuar, eu quero explicar um pouco mais disso aqui para vocês. Incertezas, de acordo com autores como Sommer, Locke, por exemplo, eles não são eventos, as incertezas em si elas não são eventos, como por exemplo os riscos. Então acontecer uma coisa não é simplesmente uma incerteza, ou simplesmente o acontecimento em si, ele não é uma incerteza. A incerteza, na verdade, são todas as variáveis associadas a esse evento. Como eles dizem, são um construto. É a soma de algumas variáveis, que combina características, estados das coisas, evidentemente, fatos associados a um evento desconhecido, tem que ser necessariamente um evento desconhecido, com impacto sobre o negócio. Porque se o evento for conhecido e há uma probabilidade dele ocorrer, então ele não é uma incerteza, ele é um risco.
O evento ele precisa ser desconhecido. Vamos explorar um pouquinho mais isso aqui para ficar mais claro qual é o ponto de defesa que esses autores fazem. Normalmente, quando a gente olha para essas características adicionais, né, que são os eventos que estão associados aí a características, ou então características, fatos, estados relacionados a eventos, a gente pode criar uma espécie de framework, uma espécie de tela de trabalho, uma espécie de método para analisar as incertezas. E essa proposta foi feita por aquele núcleo de apoio e gestão da inovação, que eu já havia citado para vocês há alguns minutos. Eles propõem 6 grandes áreas de avaliação, 6 grandes componentes do que é uma incerteza, como a gente está vendo aqui. Grau, tipo, área, origem, latência e os comportamentos associados. Vamos passar rapidamente, porque aí vai ficar mais claro como é que a gente faz para avaliar uma incerteza. Passar rapidamente por cada um deles. Imagine grau. O grau de incerteza é o seguinte: você pode sair desde o risco, e veja que há 100 anos você já tinha autores, 100 anos, literalmente, você já tinha autores que escreviam a respeito de risco. Como é que você gerencia riscos? O risco, ele é conhecido como, e com perdão do trocadilho, o desconhecido do conhecido. Porque eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei o que pode acontecer. Então, por exemplo, 30% de chance de chover. A chuva é conhecida. O que é desconhecido é se vai chover mesmo ou não vai chover. É o desconhecido, portanto, do conhecido. No entanto, a gente vai migrando isso aqui até uma incerteza absoluta, que eu posso chamar de desconhecido do desconhecido. Eu não sei nem a chance de ocorrer uma coisa que eu não posso nem imaginar que possa existir. Veja o tamanho da incerteza, né? A gente chama isso de incerteza absoluta. E é por isso que a gente diz que risco é diferente de incerteza. E essa é uma coisa muito importante. Uma coisa prática para a gente entender o que é risco é, por exemplo, quando você joga um dado, que tem 6 lados, que vai do número 1 até o número 6. Portanto, você tem 1/6 de chance, você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que vai ser, um dos lados vai aparecer. Você tem a probabilidade de 1/6 de aparecer um dos 6 lados do dado. Isso é, você não sabe o que vai cair, portanto é desconhecido, mas você conhece o que pode cair. Por isso, conhecido do desconhecido. Mas enfim, aliás, ao contrário, desconhecido do conhecido. Vejam que até para gerenciar risco, a gente tem que tomar cuidado das interpretações. Mas o fato é que, não importa qual é a ordem, no caso da incerteza, é o desconhecido do desconhecido. Uma outra característica das incertezas, como a gente estava vendo, é o tipo da incerteza. Ela pode ser uma incerteza de estado, como é que estará o estado das coisas no futuro, o estado da economia no futuro, o estado da saúde, o estado da educação. Eu não sei, eu nem sei os eventos que podem ocorrer. Isso é uma incerteza de estado, tipo de estado, estado das coisas. Pode ser uma incerteza de resposta. Por exemplo, eu faço uma proposta de um produto, como é que vai ser a reação das pessoas? Eu não sei qual será a reação das pessoas. Eu não tenho como prever essa resposta, porque as pessoas sequer sabem que existe aquilo que eu estou inovando. Ou podem ser incertezas de efeito, por exemplo, né? Do tipo de efeito. Quando eu lanço uma coisa, que efeito vai causar no mercado? Quando foi lançado, por exemplo, um aplicativo para pedido de táxi, que efeito vai causar no mercado formal de táxis, os táxis da maneira que a gente conhecia? Era impossível que isso fosse previsto antes. Essa é uma incerteza, por exemplo. Além de grau e tipo, as incertezas têm área. Pode ser uma incerteza advinda da área científica. Então, não desenvolveram ainda uma forma de fazer isso que a gente precisa. Essa científica está muito próxima também da área tecnológica. Pode ser uma incerteza de base tecnológica. Pode ser uma incerteza de base mercadológica, de recursos ou de regulamentação. E depois de toda uma cadeia de inovação, chega no final, mudam a lei e eu não posso lançar o produto. Isso é mais comum do que vocês podem imaginar. Portanto, é outra característica que eu devo levar em consideração quando eu olho para um evento e imagino que aquilo é uma incerteza. Mas vamos lá, vamos continuar que tem outras características. Origem e extensão. As origens podem ser internas ou externas. Uma origem interna é, será que eu terei capacidade de fazer essa inovação que eu estou propondo? Essa é uma característica de origem interna. De origem externa, incerteza de origem externa, é aquela que vem do mercado. Será que o mercado vai mudar tanto? E aí você já começa a perceber que você pode relacionar a origem com a área e com o tipo. Veja que não são coisas isoladas, você precisa olhar para todas elas, né? Todas elas vão ajudar a montar as características da sua incerteza. No caso da extensão, pode ser, ela é uma incerteza individual, ela diz respeito apenas a mim, é uma coisa que vai acontecer apenas dentro da minha empresa, da minha família, ou é uma coisa que acontece para todos, é uma incerteza coletiva. Na sequência, a latência. Latência significa quanto tempo eu demoro para perceber que aquela incerteza se instaurou. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer, é uma incerteza.
Mas quando acontecer, quanto tempo eu demoro para conseguir identificar? E quanto tempo eu demoro para conseguir reagir àquela incerteza? Portanto, a latência é mais uma característica. E a última das características desse framework são os comportamentos que as pessoas terão frente a essa incerteza. E basicamente pode ser um dos três. Um comportamento de imitação, eu vou olhar o que os outros estão fazendo e vou fazer igual. Pode ser um comportamento de cooperação, eu vou deixar de fazer o que eu estou fazendo para me juntar a outras pessoas que já estão fazendo isso também, porque é melhor eu fazer no coletivo do que fazer isolado. E aqui a gente poderia discutir vários casos a respeito, não é o objetivo dessa aula, não é para esse momento. E, finalmente, um comportamento de aversão. O comportamento de aversão é a aversão ao risco. Olha, não vou me envolver com esse assunto. Se essa incerteza se instaurar, se ela se instalar, o que eu vou fazer é fugir desse assunto. Veja que quando a gente olha para essas 6 características, grau, tipo, área, origem, extensão, latência, os comportamentos associados, eu preciso fazer uma análise de um evento específico que eu considerei uma incerteza para saber se aquela incerteza ela tem grande gravidade na operação do meu negócio ou não e qual é a maneira que eu vou escolher para geri-la, para gerenciá-la. Vamos fazer um exercício? Pegue todas essas características e pense. Pandemia de Covid-19 sob a perspectiva de uma universidade. Foi uma total incerteza. Como eu disse alguns minutos atrás, no começo aqui do nosso encontro juntos, a gente estava falando aí de 18 meses atrás, ninguém pensava a respeito disso. 24 meses, 2 anos atrás, não era nem uma remota possibilidade. 18 meses depois do início da pandemia, a gente teve que se reinventar em um monte de coisa. Eu estou falando, vocês sabem disso, eu estou falando a partir de uma universidade. Olha só quantas coisas mudaram nesses meses todos. E aí essas coisas mudaram a partir de uma incerteza que tem o seu grau, era uma incerteza absoluta, não era necessariamente... Alguns podem explorar da seguinte forma, mas era um risco, talvez uma pandemia sempre esteve aí às portas. É verdade, talvez não fosse uma incerteza absoluta, mas está na escala de incertezas. Pode não ser absoluta, mas de alguma maneira era uma incerteza. Qual era o tipo? Qual era a área ou qual é a área que ela impacta? De onde vem essa situação toda? E pode acreditar, não é apenas a área de saúde, aqui envolve a área humana, mercadológica, regulamentação, tudo acaba sendo impactado, tudo de alguma maneira contribui para essa incerteza. Qual é a origem? A origem externa, isso não foi internamente, né? Não é só da nossa universidade. E qual a extensão? Mundo inteiro, fica muito claro fazer essa interpretação. A latência para isso, a velocidade que a gente teve que identificar que isso era um problema e como a gente ia reagir. E, finalmente, os comportamentos das pessoas associados a essa incerteza instaurada, a pandemia, como é que afetou também o consumo do nosso negócio, o consumo do nosso trabalho. Vejam como é extenso, como a gente precisa avaliar coisas. Mas sabe o que é fantástico? Se eu consigo avaliar todas essas coisas, então eu consigo também fazer gestão dessas coisas, eu consigo fazer gestão das incertezas. E aí fica uma grande pergunta, como é que eu posso fazer a gestão das incertezas, ou como é que eu posso gerir as incertezas, ou como é que eu posso fazer a gestão nas incertezas, ou fazer uma gestão durante a implementação, a implantação, o surgimento das incertezas. Você quer saber como? Então eu te convido para procurar alguns dos artigos, procurar algumas das pesquisas, que a gente vai colocar aqui à disposição de vocês, tem um QR Code aqui embaixo, que são artigos, são pesquisas, são artigos científicos mais extensos, mais curtos, que eu separei para você ler a respeito. Nós não vamos explorar hoje, espero ter te deixado com curiosidade para saber, ok, entendi o que são incertezas, mas como é que eu faço para gerenciar? Leia alguns desses artigos, você vai perceber. Nós não temos esse tempo aqui agora, mas eu também quero aguçar a curiosidade de vocês. Vai no QR Code, tem coisa interessante lá para a gente ler a respeito de gestão de incertezas. Como é que eu faço gestão durante as incertezas? Como é que eu faço a gestão das incertezas? E eu queria acabar esse nosso encontro aqui de hoje só sintetizando 4 aprendizados. O primeiro deles, como vocês viram, é que incertezas são parte da natureza do universo dos empreendimentos, da inovação e das relações humanas. Incerteza é da nossa natureza. Não tem como a gente trabalhar sem incertezas. E isso não pode ser motivo de estresse. Tem que ser motivo de preocupação, tem que ser motivo para a gente empenhar esforços de gestão, mas não é um grande problema. As certezas fazem parte da natureza. Incertezas não podem ser controladas. É da característica da incerteza, é da natureza da incerteza que ela não seja controlada. Por isso ela é uma incerteza. Mas ela pode ser gerida. Ela pode ser gerenciada. O terceiro aprendizado é que a gestão de incertezas é um processo científico
com um método de análise e de aplicação, e que a partir de modelos teóricos amplia a eficiência da prática de gestão. Lembra o que eu disse para vocês no começo? A gente tem que pegar ciência, tem que pegar pesquisa e aplicar no mundo real. Esse é o grande benefício. Essa, na verdade, é o grande movimento que a gente pode fazer. A gente buscar pesquisa e aplicar no mundo real. A gente buscar pesquisa, buscar conhecimento teórico, buscar conhecimento científico e trazer para aquilo que a gente faz no dia a dia. Trazer para a nossa profissão, trazer para a nossa vida. É isso que faz diferença, é essa que é a beleza da ciência, é essa que é a beleza da pesquisa. Mudar a vida das pessoas. E você pode fazer isso também se você se envolver com pesquisa. E o quarto e último aprendizado de hoje é que um planejamento estratégico maduro não propõe ações apenas, ele também considera que vai ocorrer incertezas, que vão ocorrer incertezas, que vão haver incertezas e, portanto, a gente tem que considerar também possibilidades de gestão de incerteza. Ao final desses significados, o que eu diria para vocês? Obrigado. Obrigado por estar com a gente durante esse período, por essa aproximadamente 30 minutos, esse período de 30 minutos que a gente teve juntos aqui. Espero ter incentivado que você procure a respeito de gestão de incertezas, é um tema que eu gosto bastante, obviamente você percebeu isso também. E eu também queria incentivar que você procurasse mais temas, que são os temas do seu interesse. Compreendesse que vários desses temas teóricos vão te ajudar a ser um profissional mais eficiente na prática. Nesse caso aqui, gestão de incertezas para quem faz gestão de negócios, para quem faz inovação, para quem quer lançar um startup e por aí vai. Mas isso é aplicável a qualquer outra área da ciência. Vai te fazer um profissional melhor, acredite nisso. E para terminar, eu quero fazer um convite para você, para que conheça melhor os caminhos, conheça melhor os conteúdos do Unasp Ciência. Você pode utilizar esse QR Code que está aparecendo aqui agora, conhecer o nosso portal Unasp Ciência e lá ter contato com outros conteúdos, com outras aulas experimentais como essas, com outros temas interessantes, indicação de artigos, indicação de eventos científicos e, principalmente, orientações de como começar nessa carreira de pesquisador. Te encontro no campo da ciência, te encontro no campo da pesquisa. Vai ser muito legal ouvir você também falando a respeito daquilo que você gosta de pesquisar, daquilo que é ciência para você, daquilo que você pode fazer para mudar o mundo também. Até a próxima, espero encontrar com vocês de novo.